tudo bom? Eu me chamo Elisângela, esta é a aula 1 de Excel. Nesta aula iremos adicionar planilha, renomear, excluir, mesclar, colocar formato moeda, colocar bordas, imprimir e salvar. Aula 1, vamos à aula? Primeira coisa que iremos fazer é clicar aqui no menu iniciar, digitar aqui Excel. Você pode digitar, que nem eu digitei, aí você clica em cima, ou aperta o ESC aqui para sair, ou clicar aqui no menu iniciar e simplesmente usar a rodinha do mouse até aparecer o programa que você quer. Aí, quando aparecer o programa que você quer, normalmente Excel está nessa parte aqui da letra E. Aí é só você clicar aqui em cima de Excel, que abre o Excel. O Excel, ele trabalha com pasta de trabalho. Dentro da pasta de trabalho ter uma planilha ou várias planilhas conforme você for clicando nesse mais aqui. O Excel ele é formado por linhas que são representadas pelos números e colunas que são representadas pelas letras. Se você quiser saber até que linha que vai, se eu clicar aqui na primeira, usar o Ctrl e a seta para baixo, você vai ver até que linha que ele vai. Ele vai até 1.048.576 linhas. Se eu usar o Ctrl e a seta para cima, ele volta lá para a primeira novamente. Se eu quiser saber até que letra que ele vai, é só usar o Ctrl e a seta para a direita. Ele vai até a coluna XFD. Ele vai de A até Z. Aí depois ele começa AA, termina em ZZ. Aí depois ele começa A e termina em XFD. Para voltar, Ctrl e a seta para a esquerda, que volta para a primeira. Para digitar no Excel, é só você clicar numa célula específica e digitar. Toda célula que eu estou é chamada de célula ativa. A célula ativa, ela aparece aqui, ó, na caixa de nome. Se eu digitar uma célula específica aqui, ele vai exatamente para esta célula após eu apertar o Enter. Por exemplo, se eu digitar AS15 e apertar o Enter, ele foi exatamente para a célula AS, linha 15. Se eu quiser voltar, é só digitar A1, que volta para a primeira célula. Para digitar, é só você digitar na célula que você quer. Eu vou digitar aqui na primeira, por exemplo, meus ganhos. Aperto o Enter, ele vai para a célula de baixo. Se eu quiser ir para o lado, se eu estou aqui digitando e quero ir para a célula do lado, é só usar a seta para o lado, ó, que ele vai para o lado. Se eu quiser ir para baixo, posso usar a seta para baixo ou apertar o Enter, que também vai para baixo. Aí eu vou digitar aqui salário, vou apertar o Enter, foi para baixo, colocar aqui comissão. Vamos fazer aqui de um vendedor. Vamos supor que o salário dele seja R$ 1.500. E ele tenha ganho R$6.000 de comissão. Aqui é receber um vale, alimentação. Note aqui que após digitar vale alimentação, ele invadiu a coluna B. É só você posicionar o ponteiro do mouse aqui, entre A e B, e clicar 2 vezes, que ele abre e o nome fica somente em uma célula, sem invadir a coluna B. Vou colocar aqui que ele ganha R$600 de vale alimentação. Aqui eu tenho 2 células. Se eu quiser transformar essas 2 células aqui em uma, é só eu clicar na primeira, selecionar e clicar no botão mesclar e centralizar. No seu é bem provável que o mesclar e centralizar esteja escrito aqui do lado, tá? Aí é só clicar nele. Quando você clica no botão mesclar e centralizar, olha o que acontece. Ele transforma as 2 em uma. Se eu quisesse, por exemplo, transformar essas 8 células aqui que eu selecionei em uma única, é só clicar no botão mesclar e centralizar. Poderia fazer também nesse sentido, ó. Qualquer pedaço que eu selecionar e clicar no botão mesclar e centralizar, ele vai mesclar. Só não pode você clicar 2 vezes numa célula e querer mesclar, ó, querer selecionar que você não consegue selecionar. E na hora de mesclar e centralizar também, se você... Vou tirar aqui, ó. Se eu coloquei o mesclado no lugar errado e quero tirar, é só eu clicar novamente em cima que sai. Se eu aqui, ao invés de clicar e arrastar para o lado, voltei aqui, colocar o ponteiro do mouse em cima dessa célula, nessa linha verde que tem aqui ao redor, clicar e arrastar, nota que eu tiro do lugar. Isso é chamado de mover. Vou usar o Ctrl Z aqui para desfazer.
Se eu quisesse, por exemplo, adicionar um item aqui, eu poderia selecionar, arrastar aqui, que ele iria mover. Vou usar aqui o desfazer para voltar. Voltou para onde estava antes. Se eu quisesse inserir uma linha, eu clicaria com o botão direito aqui em cima do número 2, inserir, iria inserir uma linha. A mesma coisa que se eu quisesse inserir uma coluna entre essas duas aqui. Sempre coluna e linha é inserida antes. Se eu clicar na letra B, vai ser inserida antes da letra B. Se eu clicar no número 3, vai ser inserida antes do número 3. Então, se eu quero uma coluna entre os valores aqui e os itens aqui, então eu clico com o botão direito em cima da letra B, inserir, que inseriu uma coluna. Eu quero voltar a ser o que era antes. Para voltar ao que era antes, é só desfazer. Ó, vai desfazendo que volta a ser o que era antes. Aqui eu tenho valores. Se eu quiser transformar esses valores aqui em real, é só eu clicar no primeiro, sempre no meio da célula para selecionar. Clica e desce. Aí você clica nesta nota aqui com as moedinhas, formato de número de contabilização. É só eu clicar em cima que transforma em real. Se eu quiser uma outra moeda, eu clico na seta ao lado, aí eu tenho a opção Estados Unidos, euro ou mais formatos. Se eu clicar em mais formatos, aqui em símbolo R cifrão, se eu clicar na seta ao lado, eu tenho de diversos países aqui a moeda. Aí é só eu escolher o que eu quero e clicar em OK. Eu vou clicar em cancelar aqui porque eu quero real. Então, cancelar, real, já está em real. Se eu tivesse colocado moeda e não quisesse moeda, era só clicar aqui onde está escrito contábil. Clico aqui do lado de contábil, escolho geral, que o valor vai voltar a ser número, tá? Sem formato específico, olha só. Volta a ser o padrão. Só que eu quero real, então vou clicar aqui para ficar em real. Vou mesclar aqui novamente, selecionei as duas células, clico, arrasto para o lado. Ó, você, na hora que estiver selecionando, é só você segurar o ponteiro do mouse, ó, que aí você consegue ir para frente, ir para trás, para baixo. Selecionei as duas, mesclar e centralizar. Se eu clicar aqui em arquivo, imprimir, note que aqui, vou até aumentar aqui o zoom, ó. Note que tá faltando aqui as linhas e as colunas aqui, as divisões aqui. Parece valores que foram jogados aqui na tela, usado apenas a tabulação para ficar certinho. Tabulação é aquela tecla Tab, aquela que tem duas setas. Tá em cima do fixa ou caps lock. Voltar aqui, vou selecionar esses itens, clica em cima de meus gastos e desce. Clica no botão borda inferior. Por padrão o nome dele é borda inferior, mas ele muda conforme a borda que você escolher. Clica, todas as bordas, que eu quero que apareça todas. Agora se eu, cliquei fora. Se eu clicar em arquivo, imprimir, olha como que apareceu. Exatamente o que eu quero. Eu usei o Ctrl e a rodinha do mouse para ficar maior. Se eu quiser renomear a planilha, aqui embaixo está escrito planilha 1. É só eu clicar duas vezes, apago o nome e digito o nome que eu quero. Por exemplo, segunda-feira. Para fazer outra planilha, é só clicar aqui no mais que aparece outra planilha. Nota que aqui eu tenho essa planilha que eu digitei esses itens. Nesta daqui, uma planilha novinha. Conforme eu vou clicando no mais, ó, vai aparecendo outras planilhas. Para renomear, só clicar duas vezes e renomear. Se eu quiser excluir, botão direito em cima da planilha, excluir, que ela vai sumir. Se tiver alguma coisa digitada, vai aparecer uma mensagem na sua tela. Por exemplo, vou digitar alguma coisa aqui. Olha agora se eu for excluir. Apareceu alguma mensagem? Só toma muito cuidado com isso. Se por acaso você excluir uma planilha, não tem como voltar. Ó, excluir. Nota que o botão desfazer está desabilitado, não é possível desfazer, ou seja, você não consegue voltar para ter aquela planilha que você excluiu. Vou renomear daqui para quarta-feira. Terminou de renomear, só apertar o Enter. Vou fazer mais uma aqui para o nome para sexta-feira. Apertei o Enter. Se você quiser mudar a ordem aqui das planilhas, é só clicar em cima e arrastar. Ó. Você consegue arrastar. Eu posso colocar a quarta-feira aqui no meio. Às vezes, quando a gente insere uma planilha, ela acaba saindo no lugar que a gente não quer. Aí é só clicar em cima e arrastar para a posição desejada. Nesse caso aqui, eu vou excluir, tá? Eu não quero essa planilha aqui. Agora, só falta salvar. Clique em arquivo, salvar ou salvar como, não faz a menor diferença quando não está salvo. Vou clicar aqui em procurar, em documentos, em aulas, na pasta aulas.
com o nome atividade. Por padrão aparece pasta 1, tá? Aqui é só você pegar e digitar o nome desejado. Atividade 1. Aperta o Enter ou clica no botão salvar. Pronto. Fechar aqui. Para você ver se você salvou, é só clicar no explorador de arquivos, documentos. Eu salvei dentro da pasta aulas, aqui, atividade 1. Só clicar 2 vezes que vai abrir. Parabéns por chegar até o final desta aula. Mas se mesmo assim ainda restou alguma dúvida, recomendo que volte e assista novamente para reforçar o aprendizado. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá? Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, deixe aí nos comentários. Pode ser que a sua dúvida vire o próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima aula e tchau!